Ideia é 20% do rolê. 80% é esforço. Então, se você acha que bateu sua ideia eureka e resolveu o mundo, não resolveu. Fala, galera! Vamos começar mais um vídeo do canal do YouTube do Renão. Hoje nós vamos falar de uma parte que é importante, a primeira parte do PCE, que é a parte de como ter ideia, a parte de ideação. Tem várias dicas aí nessa etapa e acompanha aí que vão ser dicas preciosas. Primeira parte, quando a gente está começando a querer empreender, né, além daquele desejo que vai surgindo, começa a surgir várias ideias. Pô, vou fazer esse negócio, a gente começa a inventar as paradas na cabeça e tudo mais. E aí tem várias sacadas no processo que são importantes. Então, quem pergunta, tipo assim, como ter ideia, a gente tem várias fontes que a gente pode se inspirar. Então, eu vou falar de algumas delas e vou passando algumas sacadas. Inclusive, começando com uma própria, que é a que eu mais gosto da forma de ter ideia, apesar de não ser a mais falada, mas que é copiando. Então, a dica básica, mas a gente já fez isso em negócios nossos, que é você se apoiar no ombro de algum gigante e copiar a ideia, e você vai fazer alguma diferenciação em cima daquilo. Então teve um negócio que a gente criou, que foi a Ouro Verde mesmo, e que foi um negócio em mogno africano, que a gente estava na época na faculdade, não tinha expertise, e aí o que a gente fez? Viu um grande empreendedor, que é o Ricardo Tavares, que a gente admira até hoje, um grande empreendedor em Minas, montando um negócio de mogno africano, de plantio de mogno africano. E era um empreendedor serial que já tinha se provado em vários negócios e estava empreendendo um business de plantio de mogno africano. Na época a gente já tinha idealizado de ter algum negócio no agronegócio. A gente escolheu um setor para criar algum negócio. E aí a gente viu nesse setor essa oportunidade que o Ricardo estava explorando. Pô, um cara foda, no setor que no Brasil é foda, vamos atrás dessa ideia. E aí nós visitamos a fazenda do Ricardo, começamos a entender o que ele estava enxergando, usamos a lente dele, que era muito melhor que a nossa na época, e montamos a Ouro Verde. Encurtando a história, montamos um projeto, captamos 8 milhões, plantamos mogno africano, e de lá para cá foi só sucesso. Então, uma forma de se começar, se você não tem ideias de negócio ainda, modela em algum setor que você gosta, etc. E procura gente foda que está empreendendo na área ou que já criou um business na área e copia. E aí você vai ter seu espaço ao sol. Então, essa é uma das formas que a gente usou. Outras formas que tem muito legal de começar, que eu estava até trocando ideia com um brother hoje, de um amigo que começou uma franquia de açaí. Franquia é excelente forma de se começar, porque principalmente quem não tem experiência, eu vejo algumas pessoas querendo atravessar a franquia, falar, pô, vou montar um negócio de açaí eu mesmo. E ao invés de usar aquilo ali como um corredor para empreender, se você não tem experiência em negócio e está capitalizado e quer empreender, por que não começar com uma franquia? Tem 1 milhão delas. O que ela vai te dar? Vai te dar know-how, você vai ter contato com um empreendedor foda, você vai conseguir ter feeling de mercado, você já vai começar com um negócio bem modelado, estruturado. Então você vai cortar várias etapas do caminho que vai te acelerar na curva de aprendizado. Então considera a franquia como um começo, sim. Claro que tem vários franqueados que ganham muito dinheiro, mas para quem pensa muito grande, você ser o franqueador é muito melhor. E só que ninguém começa pisando alto assim sem ter que escalar alguns degraus. Então, franquia é uma ótima forma de começar. Se você está sem ideia, vai para o mercado, começa com uma franquia, investimento menor, vai fazendo sua curva de aprendizado até você conseguir desenvolver mais as suas ideias. Uma outra forma de encontrar oportunidades, que é muito top também, e tem um livro que trata muito disso, que é o livro Oportunidades Exponenciais. Ele fala de mercados que são exponenciais. O que são mercados exponenciais? Que crescem com uma curva
exponencial e não uma curva linear. Então, mercados que já são consolidados, como o mercado automotivo, eles crescem de forma linear e às vezes o crescimento já está bem estável. Então, são mercados que vão crescer 2%, 3%, 5% ao ano. São mercados que acompanham o PIB, mercados já consolidados, como o mercado de café, indústria automobilística e diversos outros. Quando você fala de mercados exponenciais, são aqueles mercados que estão nascendo e que eles ainda estão no comecinho, mas quando essa curva ela é exponencial, isso vai tomar uma celeridade absurda. E se você surfa uma onda dessa no time certo, você cria um negócio de altíssimo potencial. Então, vale a pena pensar em mercados exponenciais para se buscar ideias de negócio. Então, por exemplo, a criptomoeda foi um mercado exponencial e ainda está sendo. Um mercado que começou pequeno, em poucos anos a curva está gigantesca e quem criou mineradora, quem criou corretora de criptomoeda, negócios pautados em blockchain e etc., surfou em cima de uma tecnologia que é um mercado exponencial. Um outro mercado exponencial que ainda não tomou a curva toda, mas é questão de tempo, é o mercado das impressoras 3D. Então esse mercado já começou a se consolidar, já tem tempo e tem várias características de mercado exponencial que eles nascem, depois diminuem, dá uma curva que é tipo um vale da morte e depois volta muito forte e a impressora 3D está seguindo esse mesmo caminho. Então vários especialistas apontam isso como sendo um grande mercado exponencial. E se você surfa uma onda dessa com a oportunidade correta e o time certo, você também tá com uma ideia excelente de negócio com altíssimo potencial. Uma forma que é muito falada no mercado por empreendedor experiente e talvez seja tecnicamente a melhor delas de se ter ideia, que é uma outra forma, é o que? É buscando problemas. Então é você ter ideias para o seu negócio através de problemas. Vários negócios surgiram solucionando problemas existentes. Então, tem um case da Sambatec do Gustavo Caetano, que ele foi na Globo, o negócio da samba já estava rolando, mas ele foi na Globo, viu a Globo com tanto de fita cassete, e falou, pô, por que vocês têm esse tanto de fita? Ele falou, a gente tem que gravar tudo isso, pô, e se eu digitalizar isso tudo para vocês, etc. E dali ele foi e desembolou um business, a Globo já virou cliente, e depois ele pegou o que hoje virou a parte de educação, vídeos, a plataforma de vídeos da samba. Então, quando a gente está atento a problemas que estão ao nosso redor, a gente também tem várias oportunidades de ideia. E os investidores amam projetos que estão focados em solucionar problemas. Então, quando você leva um problema, que você identificou bem um problema e você vai trazer a solução para ali, você está pegando uma ótima forma de ter ideia de começar um business. Aqui é importante você buscar problema de verdade. E problema de verdade, você olha para o mercado e não você achando que aquilo é um problema. Para isso, você consulta as pessoas, você vê as dores das pessoas e aonde tem aquelas dores, você vai buscar resolver aquilo. Mais uma forma da gente achar ideias, e que já aconteceu no nosso caso também, são oportunidades de mudanças regulatórias. O que acontece? Quando muda alguma coisa de regulação, abre-se valas de oportunidades para aquilo ali. Dá um exemplo aí. Quando eles criaram, por exemplo, isso já tem anos, mas criaram a Zona Franca de Manaus. Quando eles criam uma zona dessa com incentivo tributário, abre-se um mundo de oportunidades ali. E isso foi uma mudança regulatória. Então, quando você tem alguma determinada mudança, mais uma que eu vou citar, as empresas agora precisam fazer certificado digital. Porra, abriu um mercadaço em cima disso e várias empresas de certificado digital foram criadas. Empresas para fazer os tokens, etc., se abre um mercado. Então, quando você está atento às mudanças regulatórias, surgem várias oportunidades de ideias também. Então, é mais uma fonte de como se ter ideia. Uma outra forma, que é quase um desdobro da forma de copiar quem já está fazendo, é de fora para dentro. O que significa isso? É a gente olhar países que estão na frente do Brasil, se a gente vai empreender nacionalmente, e copiar ideias de lá, cara. Tem países, eu costumo brincar que os Estados Unidos está há 20 anos à frente do Brasil. O que aconteceu lá daqui a 20 anos está consolidando aqui.
Se a gente vai à Europa, Estados Unidos, China, eles estão à frente em alguns sentidos mesmo. Então, se a gente chega lá e faz uma visita ou pesquisa, hoje, sem sair de casa, a gente consegue visualizar mercados, a gente consegue buscar oportunidades para copiar aqui dentro. E vários negócios já surgiram assim. Tem grandes empreendedores aí que viram ideias lá e trouxeram para o Brasil. Então, essa modalidade de olhar para fora, copiar ideias de lá que não chegaram aqui ainda, faz total sentido, e quem tem essa oportunidade também é uma excelente fonte de ideia. Uma outra forma que eu acho massa também, que tem um case absurdo aí que alguns nem conhecem, que é o seguinte: é você ver quem tá ganhando muita grana com o quê. Isso não significa muita coisa, mas é uma pista para você estar pisando num setor certo. Sabe quem que fez isso aí ao analisar um negócio? Foi o pessoal do 3G. Então, Lema, o Teles e o Sucupira, quando eles foram comprar a Brahma, quando o Lema foi comprar a Brahma, a avaliação que ele fez foi que nos países da América Latina, a maioria deles, os caras mais ricos de cada país eram donos de cervejaria. Porra, ele estava no Brasil, um país tropical, quente, o pessoal gosta de cerveja. Do outro lado, em vários países do mundo, a galera mais rica era quem era dono de cervejaria. Ele falou, pô, vou comprar esse trem. Então a gente acha que tem análise absurda por trás, blá, 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 e você vê que, tipo assim, uma análise muito simples, muito inteligente. A gente usou isso para entrar no plantio de café. Eu ia visitar cafeicultores, eu via gente com pista de pouso, fazendas super consolidadas e etc. Esse negócio deve ser bom. Sabendo entrar e sabendo chegar lá na frente, a gente vai ter uma oportunidade aqui, né? E quando a gente foi plantar melancia mesmo, foi uma das formas da gente sair do plantio de melancia. Você ia visitar os plantadores de melancia, era só os ciganos que ficavam plantando para lá e para cá. Eu falei, pô, tô fora desse negócio. Então o mercado te dá várias pistas de você escolher suas ideias. Mais uma fonte de ideias, se ainda não já tiveram milhares aí, beleza? Quando a gente escolhe através da empresa que a gente está trabalhando. Eu falo para a galera poder entrar no corredor o mais rápido possível. Entrar no corredor se você não começou a empreender ainda, começa a trabalhar em algum setor, alguma coisa que você gosta. Se você quer montar uma franquia de restaurante, vai trabalhar no McDonald's. Quando você está dentro de alguma rede ou trabalhando em alguma empresa, você começa a modelar aquele negócio. E estando no corredor, você começa a ter ideias. Eu conheço vários empreendedores que fizeram isso, vários. Na UFMG mesmo, quando a gente estava na incubadora, tinha gente que trabalhava em empresa de consultoria e depois montava a sua empresa de consultoria. Isso é o mais normal de tudo. A gente conheceu uns caras da Sava, amigos da produção, da engenharia de produção lá da UFMG. Eles trabalharam estagiando numa empresa de sofá. E lá eles viram a oportunidade de diferenciar o negócio, fazer melhor e montar uma empresa de sofá. Então você trabalhando em algum lugar, você pode dali desdobrar o seu negócio. E isso é excelente, porque você está modelando já no mercado que você está atuando. Você vai fazer um spin-off, que é sair e montar um pequeno negócio a partir daquele, e você pode montar aquilo até dentro da própria empresa. Se a empresa te permitir, você pode ser um intraempreendedor. O Google e outras empresas permitem que os caras criem unidades de negócio lá dentro e ganhem com isso. Já tem outras empresas que são mais engessadas que não vão permitir, você sai fora e monta a sua. Então tem muita forma de se ter ideia para a gente poder começar. Se você não tem ideia ainda, a gente falou algumas aí, outras que você pode buscar, revistas, internet, você pode buscar em rede social, ver o que a galera tá fazendo, participar de feira tem ideia de business pra caramba, pra você entender mercados e tudo mais, participar de grupos de empresários, mastermind e etc, buscando problemas, e aí você vai se munir com diversas ideias. Esse é o inicinho de tudo, é a gente ter a ideia que a gente acha que é a eureka, né? Agora, para fechar esse videozinho, vou passar por duas partes. Uma é um pouco mais de exemplo de ideias que a gente teve e
umas sacadas importantes dessa parte da ideia. Um pouco mais de exemplo é uma empresa que a gente criou que foi o Seu Ninico. Seu Ninico, que é o nosso pão de queijo, como que ele começou? Meu sócio Lima, ele estava querendo fazer uma viagem para o exterior e estava sem grana e o vô dele fazia pão de queijo. Ele começou a fazer pão de queijo em casa para poder vender, para poder ir para o exterior. Vendeu o pão de queijo, foi para o exterior. Quando ele voltou, topou com a gente que já tinha criado a Y Investimentos, que era uma Venture Builder, e montamos um negócio, vamos profissionalizar isso, vamos criar um negócio. O negócio deu super certo, hoje já fatura praticamente 30 mil a ano e foi de crescimento 100% orgânico. Então foi uma ideia que veio dentro de casa. Além do Seu Ninico e da Ouro Verde e da Ouro Negro, que foi o nosso plantio de café, a gente teve a Ouroland. Como que veio a ideia da Ouroland? A gente já estava no corredor do agronegócio. A gente já tinha plantio de mogno, já tinha comprado fazenda, já tinha plantio de café. O que a gente fez? Viu oportunidade de compra de terras. Montamos um negócio só para compra, melhoria e venda de terras. E um super negócio, entendeu? Lucrativo, assertivo, baixo risco. Então a gente está surfando uma onda muito legal dentro de um negócio que desdobrou porque a gente já estava no corredor. Então, essas ideias que a gente criou, existem várias formas de vocês fazerem. Espero que com isso aí vocês se alimentem de boas ideias e vamos para as sacadas finais. A primeira coisa, uma informação triste é que ideia é 20% do rolê, 80% é esforço. Então se você acha que bateu sua ideia eureka e resolveu o mundo, não resolveu. Então essa parte da ideia, ela nem é tão relevante assim. Muito mais importante que ideia, e vai a segunda questão, é o timing. Time é praticamente tudo. Se você acerta o time, você surfou na onda violenta. Se você erra o time, você pode ter uma ideia excelente que ela vai morrer. Já teve gente que teve ideia, que depois lá na frente se mostrou foda, mas ele estava muito antecipado. O Murilo Gun teve uma dessa. Ele lançou acho que foi um software, desenvolvimento de software, não lembro o business, que ele lançou, tipo assim, um negócio de altíssimo potencial da internet, surfando a onda da internet, só que ainda não estava no timing do mundo. Foi se mostrar como um excelente negócio 5, 10 anos depois. O negócio não se sustentou. Então, quando você acerta o time, é muito mais do que você acertar a ideia. Uma outra coisa que a galera trava muito é o seguinte: tive uma ideia, agora eu vou esconder. Isso aí é uma burrada, velho. Você tem que validar a sua ideia com o mundo inteiro. Você começa a falar com todo mundo aquela ideia e ela vai se melhorando. As grandes ideias, elas não são um momento eureka. Elas vêm de alguma coisa que a gente copia e vai fazendo mudanças incrementais naquilo. Então, com essas mudanças incrementais, você chega numa coisa totalmente diferente. Isso acontece até com a vida nossa. Quando você vai avaliar um cara que é um super-homem, a galera fala: "Não, Renan, você faz coisa pra caralho, absurdo e tal." Se você olhar hoje, faço mesmo. Só que se você for olhar o que você faz dia a dia, são pequenas mudanças que quando você assusta, você é uma pessoa totalmente diferente. É um dia que você começa a acordar mais cedo, você começa a fazer academia, você começa a meditar, você começa a fazer sua lista de ações, você começa a fazer sua visualização, você começa a dormir cedo, entendeu? Quando você assusta, você está fazendo 200 coisas diferentes, você é uma pessoa totalmente diferente do normal. Você lê, etc e tal, mas é uma coisinha de cada vez. É isso que diferencia os super-homens das pessoas normais. Eles não têm superpoder. Eles só fazem pequenas coisas repetidas vezes com constância. Com ideia, a mesma coisa. São pequenas mudanças incrementais que vão fazer aquilo ali virar uma ideia eureka. Seguindo esse mesmo raciocínio, outra sacada. Começa, depois melhora. Muitos business, eles começam numa direção e depois pivotam totalmente. Tem o case da Carolzinha, nossa querida, que foi empreender lá no Vale do Silício. Ela começou com um negócio para diferenciar células-tronco, que ela era de um laboratório da UFMG, e fazer tecido com aquela célula. Aí elas falaram: pô, vamos empreender com isso aqui. Beleza, mas o que nós vamos fazer? A ideia que veio é: vamos pegar o tecido e vão testar os produtos, porque ao invés de testar em animal, a gente testa testa no tecido que a gente criou, e aí não vai usar animal. Aí elas foram para uma incubadora de empresa em BH, o negócio começou a se desdobrar, o plano de negócio em cima dessa ideia. Foram convidadas para ir para os Estados Unidos, chegou nos Estados Unidos, foram para uma aceleradora, e na aceleradora o negócio dela mudou. Eles falaram assim: porra, ao invés desse trem aí que é para testar
em pele, para não testar em animal, o mercado não vai comprar muito isso. Por que que a gente não usa os tecidos que a gente está desenvolvendo para criar moléculas rejuvenescedoras? Então o negócio dela puxou para um caminho violento. Aí ela já conseguiu milhões de dólares em investimento, em primeiras rodadas. Dando mais um passo depois dessa primeira rodada de investimento lá fora, o negócio dela passou a fazer o seguinte: porra, se a gente está descobrindo moléculas top que rejuvenescem mais do que os produtos que tem no mercado, por que que a gente não passa a desenvolver os produtos em si? E aí o negócio dela mudou novamente para um mercado absurdo. Quem olha o negócio dela hoje fala, nossa, que genial. Mas começou e foi evoluindo. Isso aí foram 6, 7 anos que ela tá lá na batalha e tá voando. Se Deus quiser, vai dar cada vez mais voos mais altos. Então você começa e depois melhora. Outra coisa top é o seguinte: sonha grande, começa pequeno. Então o seu sonho tem que ser grande mesmo. Se você está indo num mercado que está em decadência, um mercado que está falindo, vai ser ruim. A gente já cometeu esse erro. A gente foi empreender no mercado de uma empresa que eu comecei a trabalhar, que foi uma empresa de velas, e aí a gente falou, pô, a empresa tá falindo, vamos pegar isso aqui pra gente. Era um mercado decadente. A gente viu ali tentando pivotar e era difícil, a gente não conseguiu pivotar o negócio, a gente foi e vendeu e saiu fora. Então, um mercado ruim, uma indústria decadente que a gente não conseguiu pivotar, saímos fora daquele mercado. Então, tenta surfar em mercados exponenciais, mercados que estão crescendo, ao invés de você ir para mercados decadentes, aqueles negócios que ali na frente vai se dar com os burros na água. Acho que dessas dicas aí, para vocês terem ideia e tá com um mindset top para começar, já vale a pena. Lembrando do processo de criação de empresa que a gente está ensinando aqui, que é o PCE. Ele começa com ideação, depois da ideação a gente vai para preparação, que é a parte de plano de negócio, vai ter muito conteúdo aí no canal disso. Depois da preparação, lançamento, que é quando a gente começa as vendas, quando vai começar a primeira venda, estruturar o negócio, e consolidação, que é até o momento de atingir o break-even. Então essas dicas aí valeu para a etapa de ideação, espero que vocês aproveitem. E quem ainda não baixou o e-book nosso, baixa o e-book, segue a gente aí no Instagram, curte o canal, compartilha pra galera e tamo junto, vamos que vamos!